Informação importante sobre o suposto interesse do Chelsea em Vitor Roque. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes. Para completar, Marlon Freitas no Palmeiras. Tudo certo, exceto por uma diferença entre o empresário do atleta e o Botafogo. O vídeo também fala sobre uma grana que o Palmeiras terá direito numa negociação perto de acontecer com o ex-atleta alviverde. Vamos falar um pouco do mercado, que ele já começou, hein? Não abriu ainda, verdade. E ainda o Gerson parece que a coisa voltou a movimentar, viu? Falo também sobre uma declaração do pai do Gerson a respeito do futuro do jogador. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre Vitor Roque, torcedor do Palmeiras. Esqueça essa história de que o atacante pode trocar o Verdão pelo Chelsea. A Sky Sport chegou a publicar nos últimos dias que o Chelsea pretende fazer uma oferta oficial que poderia chegar a 40 milhões de euros. Houve quem dissesse que um acordo entre Palmeiras e André Cury, empresário do Vitor Roque, dá como certo que se alguém bancar 40 milhões de euros, o Palmeiras é obrigado a aceitar. Não existe nenhuma chance de o Chelsea contratar Vitor Roque. Consegui essa informação com um empresário com ótimo trânsito no Chelsea. Essa pessoa me assegurou que o Chelsea não tem interesse na contratação do Vitor Roque. Há bastante tempo o Vitor Roque é monitorado e o entendimento no Chelsea é de que ele não é um centroavante de primeiro nível para jogar no futebol inglês. Até por isso, toda vez que surge esse boato envolvendo Vitor Roque e Chelsea, a notícia cai como uma enorme bomba negativa no Chelsea, porque não há interesse no jogador. O Vitor Roque ficará no Palmeiras? Não terá propostas de outros clubes? Isso não dá para dizer. Mas sobre o Chelsea, que é sempre alvo de especulação, essa ideia está completamente descartada. Jogador contratado como o mais caro da história do Palmeiras, operação de 25 milhões de euros, início muito difícil. Ele termina a temporada em alta, fazendo gols e jogando bem. A tendência é que o Vitor Roque continue evoluindo e chame a atenção de clubes grandes para sair talvez em julho de 2026 ou em outras janelas. Hora de falar sobre Gerson, o pai do meio atacante, o seu Marcão, deu uma entrevista à Itatiaia para responder sobre o futuro do atleta. Você sabe, o Gerson tem sido oferecido para vários clubes de futebol no Brasil, dificuldade de adaptação à Rússia e a vontade de participar da próxima Copa do Mundo justificam essa decisão de sair da Rússia. Dá uma olhada no que disse o Marcão, abre aspas, o desejo do Gerson é jogar a Copa do Mundo. Esse é o grande desejo dele. Se o projeto é ousado ou não, o tempo vai dizer. Mas cada um vai até onde tem coragem. Espero que o projeto do Cruzeiro seja lindo, cheio de conquistas. Mas o Gerson tem contrato com o Zenit. Caso alguém queira comprá-lo, o Zenit tem que querer vender. Em suma, disse bastante coisa, mas a parte mais importante é quando o seu Marcão destaca que o Gerson quer jogar a Copa do Mundo. E para isso, ele precisará deixar urgentemente o Zenit. Se continuar jogando pouco, como tem acontecido no futebol do leste europeu, dá para cravar que o Gerson estará fora da próxima Copa do Mundo. O que eu escutei de uma pessoa do Cruzeiro antes de gravar esse vídeo é que a negociação entre Gerson e Cruzeiro ainda pode acontecer, até porque o Tite faz bastante força, mas não deve ser nada para os próximos dias, uma negociação extremamente longa, difícil, complicada, com uma série de coisas que precisam ser ajustadas. A inclusão do Jonathan Jesus é também uma possibilidade, beleza? De falar sobre Marlon Freitas, tenho contado para vocês já há alguns dias que o volante do Botafogo será reforço do Palmeiras, mas o contrato ainda não foi assinado. O que está pegando? Formação nova dá conta de que os representantes do Marlon estão cobrando 10% do valor total do negócio. Só para lembrar, quando o Marlon era jogador do Botafogo, 90% dos direitos pertenciam ao clube, 10% ao jogador e a seus representantes. Se a operação foi fechada em 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais, o Botafogo fica com 90% e 10% são do atleta e de seus representantes. O Botafogo não quer pagar esses 3 milhões e meio de reais. Não acho que isso possa impedir ou inviabilizar o acordo, mas essa aresta a ser aparada. Importante registrar que o Botafogo tem atrasado salários não, direitos de imagem de alguns atletas, fundo de garantia de alguns outros, comissão para praticamente todos os empresários. Até por isso, há pouca paciência dos representantes de jogadores nas tratativas com o Botafogo, e esse pode ser mais um exemplo. A tendência é que isso seja acertado
Nas próximas horas, o Marlon Freitas já conversou com o Textor e pediu para ser negociado. Trata-se da grande chance dele fazer a independência financeira dele, mas há esse pequeno entrave a ser resolvido. Bora falar agora a respeito do Palmeiras, com possibilidade de dinheiro vindo de Portugal. É que o Sporting negocia com o West Ham a compra de Luiz Guilherme, meio atacante de 19 anos de idade, que surgiu muito bem na base do Palmeiras, foi vendido ao West Ham por 23 milhões de euros, mas por lá não conseguiu performar. O Luiz Guilherme chegou a ser sondado pelo Porto, mas o interessado em comprá-lo é o Sport. Primeira investida do Sporting foi no empréstimo. O West Ham dá preferência a uma negociação em definitivo e os clubes tentam chegar a um acordo que pode girar na casa dos 20 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Palmeiras manteve 20% do valor de uma venda futura, ou seja, pode embolsar 4 milhões de euros nessa operação. Luiz Guilherme, que quando foi vendido por 23 milhões de euros, poderia garantir mais 7 milhões de euros ao Palmeiras em bônus. Acontece que a passagem dele pelo futebol inglês foi para lá de discreta. Acho que a mudança para Portugal pode ser extremamente interessante. Uma liga mais fácil, em que ele chega com potencial para ser protagonista do Sporting. Tomara que esse negócio dê certo. Com bastidores da contratação de Marlon Freitas pelo Palmeiras, na tarde do dia 25 de dezembro, Natal, Palmeiras, Botafogo e Marlon Freitas haviam concordado com a transferência do atleta, operação de 5 milhões e 400 mil euros, como eu revelei para vocês no vídeo da tarde desse dia 25. Pois bem, repercussão entre torcedores do Botafogo foi terrível, a ponto de John Textor começar a ser atacado por torcedores botafoguenses. A solução encontrada pelo Botafogo: criar uma videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor nessa sexta-feira. Tava tudo encaminhado, era questão de tempo. Mas pro Textor dar essa satisfação ao torcedor dizendo: olha, fiz uma última reunião e quis tentar convencê-lo a ficar, e a palavra final foi do Marlon Freitas, tudo isso, na visão do Botafogo, diminuiria o peso nas costas do dono da SAF botafoguense. E foi assim que aconteceu nessa sexta-feira, por volta de 1 hora de videoconferência entre o Marlon Freitas e o John Textor. O volante de 30 anos de idade reforçou sua vontade de se mudar para o Palmeiras, onde vai ganhar pouco mais de R$1 milhão por mês. Salário no Botafogo de 600 mil mensais. Contrato no Verdão de 3 temporadas. E o que o Marlon deixou claro para o dono da SAF botafoguense é que a chance dele fazer a independência financeira. Diante desse cenário, o Botafogo confirmou aquilo que havia acertado na quinta-feira e o martelo foi batido. Importante contar que esses 5 milhões e 400 mil euros ou 35 milhões de reais serão pagos em 4 parcelas iguais, a última delas em janeiro de 2027, ou seja, em pouco tempo o Botafogo terá direito a toda essa grana. Só para completar, contar que fui procurado pelo John Textor pelas redes sociais e o dono da SAF do Botafogo assegurou que foi pego de surpresa não com o vazamento da notícia, mas com a informação em si. Ele disse que não sabia que o Marlon Freitas estava sendo negociado com o Palmeiras. Também assegurou que o clube não tem problemas para o pagamento do transfer ban relacionado ao Atlanta United. O Botafogo foi condenado a uma quitação de mais de 114 milhões de reais pela compra do Thiago Almada junto ao Atlanta United. O time americano não recebeu qualquer centavo e fez essa cobrança na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Vamos falar um pouco do mercado, que ele já começou, hein? Não abriu ainda, verdade. Não abriu ainda, mas já começou. O Palmeiras contrata Marlon, vocês já estão sabendo, Marlon Freitas, boa contratação, hein? Boa contratação. Saiu Aníbal, vem Marlon Freitas, bom nome, jogador que a gente já conhece, né? Dessa rivalidade que foi criada nos últimos tempos entre Palmeiras e Botafogo, jogador de marcação, jogador técnico, jogador experiente, é isso que a gente precisa para esse time, jogador experiente, vencedor, já rodado, 30 anos, e vai trazer qualidade e experiência para esse meio campo. Ufa, parece que acertaram e o Marlon Freitas tem tudo para fazer uma grande temporada com o Palmeiras agora. Bom jogador, meio campo do Palmeiras vai se reforçando. Precisava de um primeiro volante ali, o Marlon é muito bom, tem essa característica, entra no lugar do Aníbal, aí vamos embora, né? Aníbal, Evangelista por ali, Andreas Pereira e Maurício deve ficar. E ainda o Gerson parece que a coisa voltou a movimentar, viu? O Gerson tá uma novela também, né? Uma semana vem, na outra tá difícil, aí entra outro time de Minas, aí depois não vai para lá,
após vir para cá de novo. O negócio está complicado, mas parece que esquentou de novo. E se o Gerson tiver que escolher, você está brincando, né, Gerson? Tiver que escolher entre esses dois times aí que foram falados, é brincadeira você não vir para o Palmeiras, que é onde você pode ganhar títulos, onde você tem estabilidade. E eu espero que você cumpra o contrato também, porque está difícil, hein? Está difícil. Você tem rodado por aí, não cumpre o contrato. Espero que você venha para o Palmeiras para cumprir o seu contrato junto do Palmeiras aí e ser feliz, que é bom para você, bom para a gente também. Então, tem mais essa aí que pode estar pintando. Acho que o Palmeiras vai reforçar esse meio-campo e com jogadores experientes, chega de aposta no setor vital do time. Não dá para ficar brincando, né? No meio-campo de um time que busca títulos toda a temporada. Está disputando sempre você ter garotos ali, jogadores inexperientes, dando cabeçada de jogador, fazendo bobagem o tempo todo. Então, o Palmeiras está indo por uma linha que a gente já esperava, já defendia há algum tempo. Jogadores diferentes para se contratar. E aí é mais um nome legal. Por outro lado, parece que a gente vai perder um dos ídolos aí dessa geração, do Abel, um jogador que marcou época, jogador campeoníssimo. Parece que o Veiga deve estar saindo mesmo. A MLS está pintando aí, tem uma proposta que pode chegar a 9 milhões de dólares. E aí acho que o Palmeiras, né, tem que liberar o atleta, que tem uma ficha enorme de serviço prestado aí, a lista é grande, né, campeoníssimo, jogador importante, sempre marcando gols em finais, mas acho que chega o momento, né? Chega o momento, o Palmeiras precisa realmente de um meia. Aí se chegar, você já pensou o meio-campo com o Marlon Freitas, com Andréas Pereira, Gerson e Andréas Pereira, 3 jogadores desse meio de campo? Aí facilita, né? Aí facilita para quem está lá na frente, que é o Tigrinho hoje, o Flaco Lopes. O Flaco, sinceramente, acho que já falei para vocês, né? Eu venderia o Flaco. Eu venderia o Flaco, aproveitar esse momento dele aí de seleção da Argentina, provavelmente vai para a Copa do Mundo, fez um ano irregular de novo. Os outros não foram irregulares, os outros foram fracos. Esse ele oscilou em bons e ótimos momentos para momentos não tão bons assim. Então eu acho que o Flaco também seria um nome para se pensar em deixar aí, para trazer um meia desse nível aí, confiável, nível Andréas Pereira, nível Gerson, nível Marlon, jogador vencedor, jogador com tarimba. Vai buscar o Matheus Pereira, traz o Matheus Pereira para ser feliz no Palmeiras também, lá vai ficar sempre batendo na trave. Aqui, embora o Palmeiras esse ano também tenha batido na trave, mas a gente sabe que normalmente levanta a taça, né? Normalmente, e o ano que vem, acredito muito que o Palmeiras vem forte, então tem que buscar um meia que chegue realmente para jogar nesse meio de campo e também um jogador experiente, né? O Palmeiras realmente precisa se reforçar, precisa acertar essas contratações, parar com essas apostas de Facundo, Sousa, Felipe Anderson não era uma aposta como essa, mas foi uma decepção também. Não conseguiu jogar, então talvez a gente perca aí um jogador importante dessa era Abel, que deve estar saindo, mas os reforços estão pintando também. E você precisa dessa troca, você precisa trazer jogadores jovens, precisa de um time experiente, precisa de jogadores que queiram ganhar títulos, e acho que o Palmeiras finalmente parece que vai por esse caminho. Mas precisa de um jogador, eu vejo ali, uma grande necessidade do Palmeiras, uma grande carência. Esse lado esquerdo nosso tá com problema, né? Tá com problema. E o Palmeiras já chegou a falar de John Arias, e eu acho que realmente seria um nome perfeito para chegar e tomar conta desse lado esquerdo do time também. John Arias, a gente sabe que joga por ali, um jogador também experiente, está na lanterna lá da Premier League, queria jogar na Premier League, mas não está jogando, né? O time que ele foi, o Wolverhampton, vou te falar, hein? Tá uma tristeza. Lanterna da competição, vai ser rebaixado, e o John Arias com certeza vai voltar para o Brasil. E que volte já, né? Que volte já nessa janela, é um jogador que pode chegar também e nos ajudar muito. Então eu acho que o Palmeiras tem que partir para esse nível de contratação, para esse tipo de jogador, para que o Palmeiras possa se fortalecer ainda mais. E precisa liberar os caras aí também, né? A gente já falou por aqui, Sousa, tchau, Facundo, tchau, faz uma grana com esses caras para poder trazer jogador que realmente possam trazer qualidade. O Palmeiras precisa de qualidade nesse setor do meio campo. Outra baixa, né? A gente estava falando aqui do menino lateral, Gilberto foi embora, bom jogador,
não teve oportunidade com o Abel, foi emprestado para o Atlético Paranaense e lá vai arrebentar. Esse menino é bom de bola, precisava jogar. No Palmeiras não teve essa chance, mas sabe o que eu acho? Lá no Atlético não tem a pressão que tem no Palmeiras, né? O Atlético acabou de voltar à primeira divisão, vai jogar Série A o ano que vem, e o Gilberto vai crescer muito lá. Vai ter experiência, vai ter rodagem, vai amadurecer. Eu não sei se o Palmeiras vai pedir ele de volta, eu não deixaria nem sair. Já deixaria ali no banco para começar a entrar nos jogos e aos poucos ir ganhando condição. Mas, de repente, lá eu tenho certeza que esse cara vai jogar muita bola, porque ele é bom, vai aparecer lá. E o Palmeiras, como está com empréstimo, né? Espero que ele possa retornar, porque esse menino vai ser um grande lateral do nosso futebol ainda, eu acredito. Vamos ver o que vai acontecer, né? Chega no profissional também, as coisas mudam, mas que o menino tem qualidade, isso não dá para duvidar, né? O Palmeiras está aí com o Giai, que chega às vezes em uma proposta, às vezes uma sondagem da Itália, e tem também o Kelvin, que não fez uma temporada legal, e o Gilberto acabou não sendo testado. Tá bom? Então era isso para hoje, um pouquinho do mercado que está acontecendo, Marlon chegando, talvez a saída do Veiga, que não é muito legal para a gente, mas tem aí o Gerson de novo conversando, quem sabe chegue também, e aí a gente vai ter o meio-campo mais forte, tá bom? E falta o Paulinho, hein? Paulinho tem que voltar a jogar esse ano logo, logo. Tem que voltar logo no começo dessa temporada. Não dá mais para esperar o Paulinho, né? Jogador de investimento alto, precisa jogar, tá bom? A gente volta então para trazer mais novidades do Palmeiras para vocês. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no canal, que a gente está sempre por aqui trazendo novidades para vocês, tá?